E aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Carvalho, trazendo para vocês hoje mais um react, dessa vez lá do Psicologia dos Animes, para ele fazer uma... Por que Levi esconde as emoções? Ah, eu acredito que seja uma análise do Levi, né? O grande homem, né? A arma secreta da humanidade. Enfim, se você quiser conferir o vídeo original, tá aí na descrição, o link, minhas redes sociais e meu canal na roxinha também, beleza? Então sem mais delongas, vamos lá. Eu acabei de assistir Attack on Titan e eu pensei, como assim? Não só o roteiro, não só os personagens, não só a história bem produzida, não só a animação, não só os personagens muito profundos, não só todo esse conceito social e psicológico. Como alguém criou uma história assim? E eu queria fazer uma análise psicológica do anime inteiro. Não sei também se vocês iriam gostar. Mas quando eu terminei eu pensei, eu tenho que fazer uma análise psicológica desse personagem. Levi Arkeman. Porque ele é um ponto de esperança da humanidade no anime, mas também é o nosso ponto de esperança. O Por ponto quê? do telespectador, aquele que está assistindo. Então, me chamo Rafael, tenho formação em psicologia e senta aí que hoje vamos falar de um dos personagens mais bem construídos da história dos animes. Assim como Olha, animes como Berserk, Ergo Proxy, o ambiente de Shingeki no Kyojin tende a trazer um grande grau de ansiedade para todos os personagens envolvidos. Porque o eu nunca li ambiente desses Berserk animes nem traz um assisti Ergo Proxy. sentimento de futuro incerto. E é basicamente isso que a gente vê nos personagens de Shingeki no Kyojin. O sentimento de incerteza do futuro. E incerteza para o ser humano traz ansiedade. É Todos verdade, os né? personagens ali parecem ter um grau. E todos manifestam essa ansiedade de uma forma diferente. Uns demonstrando ela claramente como Armin, outros escondendo ela bem como Levi. E a gente não vive num mundo tão hostil quanto o de Shingeki no Kyojin. Mas Amém esse para anime isso, né? trouxe essa Amém. ansiedade, trouxe essa incerteza. É comprovado que nessa época as pessoas tiveram mais crise de ansiedade. Então, assim como as pessoas que vivem dentro das muralhas têm medo dos titãs, a gente aqui nesse ano tá com medo de um também titã, mas bem pequenininho, e que também causa grandes estragos. O Levi faz parte da tropa de exploração. Ele tá ali na linha de frente do combate. E seria a mesma coisa que os médicos, enfermeiros, técnicos fazem, mas na nossa realidade, eles estão na linha de frente. Então eu assistindo Shingeki no É porque Kyojin, esse vídeo é da época da pandemia, né? entender um pouco os moradores dali e ver como a sensação de incerteza paralisa a gente, causa ansiedade, além de outros. Por isso que eu acho que tá tanta E o Levi referência é um ao personagem que vírus e tudo mais. aprendeu a viver com ansiedade. Ele aprendeu a controlar ela, pelo menos aparentemente. O grande ponto que marca o Levi é a expressão dele, muito parecida com a do Thomas Shelby do Peaky Blinders, inclusive até o cabelo cortado. E muitas atitudes dos dois se assemelham Assisti bastante também. também. Porém, o Levi anda longe de ser alguém sem emoções. As expressões dele dizem uma coisa, mas as atitudes deles demonstram outra coisa. Então, o Levi sempre teve contato com situações extremas desde pequeno. Ele é ali encontrado pelo seu tio Ken, Sim. no mesmo cômodo que o corpo de sua mãe. Então, ele perdeu sua mãe muito cedo, ele não sabe quem é seu pai. Sua mãe trabalhava num bordel. E o Ken ali encontra um garoto totalmente devastado. Então, o Ken resolve cuidar do Levi, claro, deixando ele se virar sozinho. Mas ali o Levi tem um novo significado. Porém, a gente sabe que o Ken não é aquele personagem mais ético que a gente conhece, né? Então, ele ensinou ali o Levi se virar, mas à maneira dele. Porque aí, Personagem pouco tempo mais depois, o Ken correto, acaba né? abandonando Pra ser um ele. Então, o pai. Levi ali se vê sozinho novamente. Após isso, ele passa a viver no mundo subterrâneo da muralha. E aí é um ponto curioso porque as pessoas que vivem atrás da muralha querem conhecer o mundo, como Armin e o Eren, querem conhecer o mar, querem conhecer o deserto, querem conhecer as geleiras. E o pessoal que vive no mundo subterrâneo apenas quer ser um cidadão da muralha. Aquela vida dentro da muralha, sendo um cidadão, já tá de bom tamanho. E ele vive naquele local totalmente inóspito. Então é um local bastante precário, bastante sujo. E isso foi um dos motivos dele desenvolver essa compulsão por limpeza. Mesmo ele vivendo no subterrâneo, a casa dele tem que estar bem limpa. Então ele vai ficar num local, uma missão, ele tem que limpar todo aquele ambiente, as pessoas têm que ajudar ele a limpar, até um próprio equipamento que ele usa pra matar os titãs. Mas calma que a gente vai aprofundar mais essa questão da limpeza já já. Então lá Ok. ele convive com a Isabel e com o Farlan, que se tornam a nova família dele. E o objetivo deles agora é obter a cidadania, ou seja, sair daquele mundo subterrâneo. Então, tempos depois, ele, a Isabel e o Farlan conseguem entrar na tropa de exploração. Porém, tanto a Isabel quanto o Farlan não eram tão fortes quanto o Levi. E eles ali naquele ambiente hostil da tropa de exploração acabam morrendo. O Levi acaba se irritando profundamente e acaba matando ferozmente o titã que tinha feito isso com eles, mostrando o tamanho da dor que ele sentia naquele momento. Porque E aí o aparece tanto de uma pessoa habilidade que causa ele uma tinha, né? ressignificação Pô, pra fazer do picadinho pensamento do Levi. titã. E essa pessoa é o Erwin Smith.
limite. Os amigos do Levi não eram tão fortes quanto ele, e ele sabia disso. E ele não queria que os amigos fossem a combate. Porém, os amigos deles insistiram, e ele acabou aceitando e confiando nos amigos. E o Erwin, vendo o Levi transtornado pela morte dos amigos pelo Titã, ele fala que não tem como mudar o passado ou saber o que iria acontecer caso eles não fossem. Ou seja, era uma decisão que ele tinha tomado, deixar os amigos dele entrarem em combate, e ele deveria aceitar aquela situação. Então as escolhas que ele fez naquele momento não tinha como mudar mais, era isso que o Erwin queria passar pra ele. E a gente vê essa cena ligada à cena do Eren lá na frente. No momento em que a Titã N estava perseguindo o bando do Levi, e o Eren estava junto, o Eren tem a oportunidade de se transformar em Titã. E o Levi pergunta, é a sua escolha. O Eren acaba decidindo não fazer isso e confiar nos outros companheiros do bando do Levi, e acabam todos morrendo. E aí o Levi fala pro Eren a mesma coisa que o Eren falou pra ele, que a decisão foi dele, não tinha como saber o que iria acontecer. Poderia dar certo, poderia ter dado errado, mas era a escolha dele, ele tinha que conviver com isso. E essa vez que o Levi ficou transtornado, que ele matou o Titã com sentimento de vingança pelos amigos, foi a última vez que ele demonstrou uma real emoção. Porque depois dali ele não demonstrou mais. Depois das palavras do Erwin, ele ressignificou o seu jeito de ser. E ele passa a seguir o Erwin, passa a segui-lo muito pela questão da confiança que ele tem nele. Ele confiava nas decisões do Erwin. Porém, o Levi, a partir dali, se encaixa muito nos critérios do DSM-5, de transtorno de estresse pós-traumático. Ele sempre tenta esconder as emoções, e quanto mais o tempo passa, mais ele consegue esconder. O que faz ele parecer um personagem frio, sem empatia. O que não é isso exatamente que acontece. Ele usa muitos mecanismos de defesas, que são técnicas ou estratégias psicológicas inconscientes que ajudam o indivíduo a lidar com o problema. Ele usa dessas defesas para não se sentir desconfortável. Então o Levi demonstra um mecanismo de defesa de negação e de repressão. Ele reprime os sentimentos, mesmo ali em momentos de perda, ele sempre tenta negar os sentimentos em situações traumáticas, com o objetivo de proteger a si próprio e ao mesmo tempo não passar essa imagem de dor para os outros que já estão sofrendo. Mesmo ele sendo muito forte, ele é comparado a tendo a força de 100 soldados. Ele não é alguém arrogante. Pessoalmente, eu acho que tem mais de 100 soldados esse menino aí, viu? Esse pequeno menino. Ele sempre pede para os companheiros dele não morrerem em batalha. O Levi é tão seguro que o Kenny chama ele de baixinho, ele não se importa. O que mostra ali que ele tem bastante confiança em si mesmo e que dificilmente alguém vai conseguir ofendê-lo. Ou seja, por ele ter passado por todas as situações desafiadoras, fez também com que ele pudesse ter mais empatia. Então ele tem ali uma grande capacidade de sentir a emoção dos outros, ele não demonstra emoção em situações extremas, como se ele não quisesse que os outros se sentissem assim também. Isso pode ser a razão dele ter se tornado um soldado muito forte. O Levi é uma pessoa extremamente introvertida, ele prefere sempre escutar ao invés de falar. Ele sempre escuta e analisa situações antes de falar qualquer coisa. Isso é uma grande habilidade que faz ele se conectar mais com as pessoas e entender os sentimentos delas. Você pode observar que em muitos momentos ele observa as pessoas conversando e após isso ele olha para baixo. Muitas pesquisas mostram que olhar para baixo pode estar relacionado a um sentimento de reflexão, tristeza ou aceitação. Isso mostra que ele é alguém que sofre muito, mas ele quer passar por isso sozinho, sem afetar os outros, porque isso atrapalharia a missão. Ou seja, ele fica pensando muito sobre aquele evento, porém ele não expressa emoção. Isso mostra o tanto de empatia que ele tem. A gente precisa deixar a gente de lado para conseguir observar o outro. Agora, voltando a essa questão da compulsão dele por limpeza, que seria basicamente um toque, um transtorno obsessivo compulsivo, limpar as coisas é um mecanismo subconsciente de querer estar sempre no controle. O Levi sempre queria estar no controle, porque ele não teve controle sobre as situações que aconteceram na sua vida. Ele não teve controle sobre a perda da sua mãe, ele não teve controle quando o tio dele abandonou ele. Mais tarde, ele não tem um controle quando ele perde os seus amigos, a família que ele tinha, a família que ele tinha construído. Nós humanos possuímos essa necessidade de estar sempre no controle da situação, seja ela qual for. A sensação de controle nos traz tranquilidade e a história, alguns mais que outros, isso nos dá controle do que vai vir a seguir. Por isso gostamos de sentar no mesmo local da sala ou assistir aquele seriado que a gente assistiu várias vezes, sabe o que vai acontecer, exatamente pela segurança de saber o que vai acontecer naquele episódio. E nesse ambiente de Shingeki no Kyojin, o que as pessoas não têm é controle. O futuro é bastante incerto. E em cada personagem, essa sensação de ansiedade se manifesta de uma forma diferente. No Eren, quase se manifesta ali como uma síndrome de impostor. O Eren não tem confiança para realizar tais tarefas, ele acha que não vai conseguir. Já o Levi manifesta isso como uma obsessão por limpeza. Talvez a sujeira ali remeta ele ali àquele momento de infância, aquele momento que não foi legal, que ele vivia no subterrâneo, e ele não quer mais lembrar disso. Também pela falta de expressões. Ele não quer demonstrar essa fraqueza. Já basta ele se sentir mal, ele não quer que os outros percebam que ele está mal, até porque ele é um líder também. Ele ali é uma das esperanças da humanidade, e é a esperança de você também que está assistindo. E essa ligação do Levi com o espectador é incrível, porque a gente assiste a série e a gente se sente muito aflito, porque em muitas situações a humanidade está em desvantagem. E o Levi, com a expressão dele, passa uma segurança. Parece que ele sempre vai conseguir resolver aquela situação. Você não confia no personagem principal, o Eren,
Eren pra derrotar o Titã Bestial. Você confia no Levi, que não é um Titã. E esse deve ser o grande fator das pessoas gostarem Não. tanto dele, de ser um personagem tão amado. Eu pensei que ele ia ter passa muito mais essa dificuldade, pra segurança. ser Até porque sincero. a muralha Ia ser uma foi feita batalha pra pau a pau. proteger os titãs do Levi. Muito obrigado por ter me indicado esse Pau a anime. pau. Se Não vocês foi. quiserem, eu faço análise Foi do uma Shin, batalha ao unilateral em que o geral, baixinho mais derrotou lógica o Homem de toda a Macaco. série. Foi a Semana que vem melhor. eu vou fazer Foi a mais uma análise do personagem do melhor. Shingeki. Coloquem nos comentários o comentário mais quebra de votado, expectativa que eu tive em interações Shingeki que os personagens foi vão essa fazer, batalha aí. beleza? E domingo tem vídeo da Tsunade. Então até Foi a mesma quebra de expectativa que Overlord causa toda santa temporada. Toda santa temporada, Overlord apresenta um grupo, como se ele fosse um grupo fodão que ia dar pra bater pau a pau com o Ainz e a Guilda, né? E o pessoal de Nazarick. E não, eles simplesmente varrem o chão com esse grupo. Não é nem toda a Nazarick, é um só. É um dos Guardiões, é uma das Pleiades, é um. Aqui foi a mesma coisa. O Levi, eu achei que ia ser uma luta pau a pau dele com o macacão. Não, ele simplesmente aproveitou o sacrifício do pessoal lá e limpou o chão com o macaco. Foi muito bom. É muito bom esse vídeo. Dá uma variada, né? Tava vendo só análise de Naruto. Dá uma variada gostosa. Bom, galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve, beleza? Que ajuda demais o canal. E nos vemos na próxima. Falou!